vou chutar que seja de fone, de telefone. Fone. Não? Chutei errado. Passou perto, viu? Mas não é. Não, é phishing de pescar, to fish, do fish, mas o PH. Oh, não pescou no chat GPT, não, né? Não. Não tem problema também. É de freak? Phone freaking, tá? Vem da onde veio os primeiros hackings, tá? E aí pegaram o to fish de pescar com phone freaking, e aí é o PH dele, tá bom? Então, pequenas curiosidades, a gente fala tanto de phishing, né? Às vezes a gente não sabe o que significa esse PHzinho aí junto. Deixa eu esperar mais um minutinho para começar? Pode começar. Pode começar já. Pessoal, primeiro aqui uma pequena pergunta. Quantos de vocês aqui está trabalhando diretamente, ou parcialmente pelo menos, com pessoas, conscientizando pessoas? Tá. Segunda pergunta, quantos de vocês rodam simulação de phishing para os seus usuários? Certo. Quantos de vocês ouviram uma carta pública da Google, do diretor de segurança, de cibersegurança da Google, que a Google não mais pratica e aboliu campanhas de phishing dentro da Google? Quem já leu isso? Tá bom. Então, é só uma pequena pesquisa aqui para o contexto nosso. Pessoal, a gente vai começar agora aqui, ó, vai ser um pequeno vídeo para vocês, de 4 minutos, do The Office. Acho que a maioria de vocês aqui já assistiu alguma coisa do The Office, então vai ser um pouquinho do nosso enredo que a gente vai conversar aqui. Então, vou soltar o vídeo para vocês agora. Alguém já conhecia esse episódio aqui do The Office? Já. Você vai basear nele para fazer algumas reflexões juntos aqui com simulação de phishing. Aí eu quero também a participação de vocês. Mas a primeira pergunta aqui para vocês, tá? Pensarem apenas, quais que foram os efeitos colaterais da simulação de incêndio do Dwight? Então, fica, né, só reflexão. O que aconteceu? Que ele tentando fazer uma coisa para o bem, mas tem muito efeito colateral. Então, é um pouquinho que a gente vai refletir junto aqui sobre simulações de phishing, tá bom? Quando eu fiz essa pergunta para vocês, se alguém ouviu que a Google não faz mais, proibiu fazer, né, decidiu não fazer mais simulações de phishing, e aí ele falou o porquê, tá, o gerente de segurança da Google. E como essas big techs, né, lançam tendências, na verdade, a gente sempre combatia, mas é importante vozes maiores. Eu estava em março no NSA, que é o National Cybersecurity Alliance, foi na Flórida, em Orlando, e aí teve muito embate, muita gente falando sobre esse lance da Google e muitas empresas não fazendo mais. Mas, basicamente, o grande motivo é porque ela viu que não estava mais surtindo efeito, ninguém estava aprendendo nada com simulações de phishing, tá? Ponto final. E a hora que ela viu isso, ela foi se basear. Ele pegou 2 dados nesse paper, o link dele está aqui para vocês, tá? Mas vocês podem até buscar no Google. Ele pegou uma pesquisa, eu vou falar um pouquinho mais sobre a pesquisa da faculdade uma faculdade importantíssima da Suíça, que ela fez com mais de 50 mil usuários, mais de 14 mil pessoas participaram desse teste, foram 15 meses de simulações de phishing, 8 campanhas de phishing. Ela mostrou que quanto mais fazia, os usuários não só era ineficaz, mas como eles ficaram pior em reconhecer phishing, tá? E também ele se baseou em indústrias mais maduras, tá? Ele se baseou na indústria, por exemplo, de combate a incêndio, que não se faz mais de surpresa, mas faz-se avisando, criando ambientes simulados, tá? Então, está aqui o link da Google, tá? Onde ela se manifesta aqui, e o link da pesquisa também, tá? Então, é uma pesquisa científica, tem, se não me engano, mais de 50 páginas, o paper, ele é público, seria muito legal para vocês lerem, para acompanhar todos os detalhes. Alguém conhecia essa pesquisa? Você não conhecia o lance da Google? Mais ou menos? Foi engraçado, né, porque quando você começa um estudo, você tem uma expectativa, a expectativa é que as pessoas iam sabendo mais, né? Olha, caiu uma vez,
logo a segunda eu vou ficar mais esperto, né? E era o contrário. Mas olha que engraçado, né? Se a gente fizer uma analogia com um quadro que eu vou mostrar para vocês abaixo, se for ver, é óbvio, porque elas ficam piores em reconhecer phishing, tá? Imagine que você está fazendo na sua empresa, soltando um alarme de incêndio, aí você solta uma vez, aí o pessoal desce, faz o procedimento, aí faz a segunda vez, aí o pessoal começa a se perguntar, puxa, mas é real? Né, eu tenho que descer mesmo? Então ele vai ficando pior, tá? O senso de urgência, dando a importância, ele acaba baixando a guarda, tá? Então, se a gente for pensar, tem muito sentido essa pesquisa ter constatado isso, tá bom? Agora, você imagine, aqui é só uma reflexão, tá? Um ponto para a gente refletirmos junto. Imagine que você soltasse a sirene, tá? No alarme de incêndio, e aí você tinha uma missão de fazer o procedimento correto. Primeiro, você já era treinado sobre o procedimento, soltou a sirene, e se você fizesse rápido o procedimento, fizesse correto o procedimento, você ia ganhando pontos. E cada vez que eu tocasse essa sirene, seria esse desafio seu, e teria uma tabela, um ranking para você acompanhar o seu desempenho. Então, eu até brinco, né, do Big Fone, quem assiste às vezes o Big Brother, que o pessoal sai correndo, porque, puxa, é a minha chance de ganhar alguma coisa, né, eu mostrar alguma coisa. Então, se a gente tocar a sirene, não sabendo se é fogo ou não, e o usuário, poxa, então, eu acho que não é fogo, eu vou clicar nesse link aqui, eu vou ignorar a sirene, mas se tem uma motivação, um propósito, ele vai participar, ele vai querer fazer, tá? Aqui a gente poderia falar de vários problemas de phishing já mapeado, mas eu mapeei agora uns aqui sobre os resultados que nos enganam. A gente adora fazer campanha de simulação para rodar, pegar lá 20% dos usuários caídos, na próxima 17%, depois 15%, e falar, poxa, meu programa de conscientização está funcionando, né? Então, a gente se baseia nesses dados para mostrar que a gente está melhorando a conscientização dos nossos usuários. Mas vamos ver aqui algumas coisinhas, tá? O que acontece com o seu usuário que não caiu? Tá? Imagina que você rodou 80%, não clicaram no e-mail. Tá? O que para você significa esse dado? Perfeito, então ponto cego, né? Perderam um e-mail. Tem um meme no The Office, ele falando, olha, eu ganhando um joinha da equipe de segurança que não caí no phishing, mal ele sabe que eu ignoro os e-mails do suporte, né? Então, você não sabe, exatamente. Então, é um ponto cego que eu chamaria aqui, tá? Segundo, tá? Olha que interessante aqui, eu coloquei essa foto aqui para mostrar o poder da gamificação. Quem já foi na DEFCON aqui em Las Vegas? Alguém sabe... lembra dessa brincadeira aqui do chapéu na DEFCON? Das folhas de alumínio? Pessoal, olha que interessante o poder de uma gamificação. Na DEFCON tem acontece já há alguns anos, uma brincadeira, você ganha 2 lâminas de alumínio e você tem que fazer um capacete para se proteger de ondas extraterrestres pronta a manipulação, né? E aí você coloca lá você dá para o instrutor depois, ele emite lá um raio simulando e vê se você realmente bloqueou a frequência ou não. E aí fica um leaderboard, então quanto você conseguiu bloquear. Não, mas é um monte de gente fazendo, um monte de adulto, e você pode tentar várias vezes, se quiser, tá? E fica um leaderboard. Então, assim, imagine se você tivesse a missão, sem gamificação, sem nada, só para fazer isso. Mas você coloca enredo, história, um leaderboard, tá? E o pessoal acaba querendo fazer, se motivar, engajar muito mais. Mas, enfim, assim foi só uma curiosidade de DEFCON, tá? Quando o usuário relata, aí tem muita gente que fala, nessa mesma evento da NSA, teve uma das palestras que as pessoas falaram, olha, para então de olhar no clicking rate do seu e-mail phishing, olha quantas pessoas estão reportando. Só que ainda assim não é tão acurado, porque você não sabe, imagina que aquela pessoa reportou e não era phishing, o que você faz com isso? Tá? Ou se ela reportou que era phishing, você não sabe qual o motivo que ela identificou que aquilo seria um phishing ou não. E aqui já foi a segunda pergunta gamificada para vocês, valendo uma caneca na Hacker Rangers. A NIST lançou um framework, um paper, falando sobre 23, que ela chama de red flags, que um e-mail pode ser phishing ou não. Como chama esse framework da NIST? E vocês podem baixar, é público também, tá? Aí é um paper muito legal deles, né? É um framework que ele lista o motivo, ele põe todas, separa em categorias, essas 23 red flags, tá? Ninguém?
Ó, Niche Fish Scale, tá? Simples assim. Então, se vocês quiserem procurar para baixar o documento, Niche Fish Scale. E aqui que entra esse cara que é legal, que aqui você vai poder falar, olha, você tem que me reportar, mas tem que falar os motivos que chegaram a você à conclusão que isso pode ser um phishing ou não. E aí você começa a já ter mais dados para trabalhar. Outro problema, né? O usuário que caiu, ele se sente envergonhado, tá? Ele se sente que tem uma punição, porque ele caiu, o amiguinho dele não caiu, e ele vai ter que fazer um curso de reciclagem, o amigo dele não, tá? Então, essa é uma mensagem muito ruim que passa para os usuários, e aí eu vou fazer também uma reflexão com vocês, tá? Tem muita gente que fala assim, não, cara, mas eu gosto de ensinar assim na prática, aprendendo. Então, tá bom, imagine que vocês deram um treinamento de código, de ética, de conduta na sua empresa. Aí tem lá um capítulo sobre suborno, sobre como agir. Aí, para você ver se o pessoal realmente entendeu, né, sobre suborno, você contrata alguém para tentar subornar algum funcionário seu? Porque imagine se a pessoa aceita, né? Opa, você errou, então vamos para a reciclagem. Ela falou, não, nossa, mas meu erro pode significar alguma coisa. Então, a gente não ensina o ser humano cutucando ele como a gente faz com o sistema. E quem vai para essa área de simulação, de phishing, de awareness, geralmente, muitas vezes, é profissional técnico, tá? E esse profissional técnico, ele aprendeu a corrigir sistema, cutucando o sistema, né, fazendo lá, ó, vou bombardear o sistema aqui, ver se ele responde, né, com falha. Se ele responder, eu lanço, né, depois eu aplico uma correção. Mas com o ser humano a gente não pode fazer a mesma lógica, tá? Só que se tentaram fazer e se tenta fazer com simulação de phishing, tá bom? E aí fica isso, né? O usuário aqui, ele só não quer ser pego, né? Ele não quer ajudar a companhia, ele não quer aprender, ele só quer não ser pego, tá? Essa é a única missão dele no time de segurança. Essa falsa sensação de controle, porque você manipula o phishing, tá? Você pode pegar numa época, um apelo, o título, então esses rate que você classifica, ele não significa quase nada, porque ele é totalmente manipulável a cada campanha de simulação de phishing. Só que tudo que eu falei agora, né, o The Office era um caso de incêndio, é um episódio, falamos de pesquisa, falamos de teoria, e eu quero trazer para vocês casos reais, tá? Agora, na área de simulação de phishing, o que aconteceu quando se faz phishing, o que acontece no dia a dia. Alguém conhecia esse caso aqui? Levanta a mão. Não? Esse caso foi ano passado, se não me engano, tá? Vocês podem pesquisar também na internet. A universidade lá da Califórnia, uma das universidades da Califórnia, o pessoal da cibersegurança rodou um phishing simulation, que era um aluno tinha ido para a África, voltado, contraído ebola, ir para clicar no procedimento para ver o que você deveria fazer ou não. O que aconteceu? Caos na faculdade, enfim, pânico, desespero, e aí a faculdade teve que se retratar, tá? Então, esse pouquinho aí do The Office no mundo real para vocês, tá? A Covid-19, tá? Teve um caso, bem na época que estava saindo as vacinas, mas estava demorando para chegar, teve alguma coisa que as empresas, alguns boatos, que elas estavam tentando comprar para aplicar nos próprios funcionários, né? Aí uma empresa aqui do Brasil pegou esse contexto, falou, olha, a nossa empresa aqui comprou um lote, se você quiser tomar vacina, clique aqui para se cadastrar. E o que aconteceu? Era um phishing, só que uma dessas pessoas que caíram falou, poxa, mas eu acabei de perder meu pai de Covid, e você lança um tema tão sensível, então fez o quê? Um gatilho emocional, causou só estresse, mágoa, e não aprendeu nada o usuário, né? Esses alguns problemas reais que eu trouxe para vocês depois consultarem também. Só que aí, gente, olha o problemão que tem em fazer campanha de simulação de phishing. Sobre agora a parte legal, tá? A lei de propriedade intelectual, né, que é a lei 9279/1996, ela deixa claro que você não pode usar marcas de terceiros sem autorização deles, se a marca causar confusão, né, se o uso causa confusão. E causa uma baita confusão quando você usa marca de terceiro para fazer simulação de phishing, prejudicando a marca. E eu vou colocar aqui alguns dados reais, talvez você já sabe alguns casos que aconteceu com vocês mesmos, mas é proibido por lei, é ilegal, tá? A mesma coisa vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, todas têm uma lei bem clara, a proibição de marcas de terceiros que possam causar confusão.
Esse aqui é um outro caso real, tá? Uma grande empresa aí no setor de transporte, ela fez um phishing usando um cupom de benefício, e a pessoa queria que usar o cupom para ganhar um benefício, só que era uma campanha de simulação da empresa. E o que aconteceu? Tá? A empresa do benefício, o saque dela foi inundado, os usuários começaram a ir na internet, reclamar, reclame aqui, enfim, causou um baita estresse para a empresa. Tá? E só não deu um problema maior porque as duas tinham negócio entre elas, e aí conseguiu ficar mais amigável. Tá? Esse aqui também é um caso público, tá na internet. Um banco, um grande banco, ele fez uma campanha de phishing, simulação de phishing, e ele falou, olha, PLR, calculadora 2023, clique aqui para ver o quanto você vai receber. E usou o nome de um sindicato dos bancários. O sindicato bancário, a hora que viu isso, aí ficou louco, porque o pessoal começou a ligar, inundar, xingar o sindicato, que não funcionava a calculadora, ou que o sindicato nunca fazia nada por eles, e quando faz é phishing. Isso deu um... E essa é a grande confusão. E a mesma coisa acontece quando vocês usam a marca de vocês mesmos, às vezes na própria companhia, usando que o RH vai dar um benefício, né? E isso pode ser um problema, uma briga entre o RH e vocês. Enfim, tá? Isso aqui são alguns problemas de uso de marcas de terceiros sem autorização deles, o quanto vocês podem prejudicar a empresa. Essa aqui falando que foi também um outro caso real, teve uma campanha dos Dias dos Pais, fizeram uma simulação de phishing, que ia ganhar uma cesta os pais, só que não era simulação, e o RH ia fazer uma campanha dos Dias dos Pais. O que aconteceu? O pessoal não clicou, né? Não se engajou. Então, quando você faz dessa forma, o usuário fica desconfiado, só não quer ser pego, para ele é melhor não clicar, né? Na dúvida, não clique, né? E não faz nada. Então, isso aí causou também super estresse com o RH, que ninguém se engajou na campanha real deles, tá? Essa fotinha aqui saiu um pouco errada aqui. Não, aqui é só para vocês sobre o perfil do profissional, que ele é muito mais técnico e ele acaba esquecendo esse lado do ser humano. E o Dwight, quem aqui assiste The Office, foi de The Office aqui? O Dwight é aquele super nerd técnico, né? Até quando ele assume a gerência, ele monta uma sala de super vilão, ele anda com uma arma, ele dispara a arma sem querer um dia num episódio. Quando ele quer ser promovido a gerente, ele quer demitir todo mundo, né? Nossa, você é gerente, eu vou demitir todo mundo. Então, muitas pessoas que rodam simulação de phishing têm esse perfil muito técnico. Então, eles não conseguem entender que eles podem machucar com simulação de phishing os seres humanos, tá? Aqui eu falei para vocês do suborno, tá? Mas além do suborno, alguém lembra desse quadro aqui? Parece que ele voltou no ar agora, né? Mas agora eu acho que é fake, né? Então, esse é o phishing, né? Falou assim, ó, para saber se, né, nosso par é fiel ou infiel, vamos rodar um phishing, né? E aí solta lá a isca, no caso, é uma modelo, ela tenta seduzir a pessoa, se ela é seduzida, ela caiu no phishing, né? E se ela não cai, quando o marido não cai, pelo menos antigamente eu acho que era verdadeiro, ele ficava revoltado também, que é um absurdo você me querer testar dessa forma, né? Mas, enfim, esse é o phishing do relacionamento. Então, assim, se a gente acredita em simulação de phishing, eu falo, você pode acreditar, mas faça para tudo, eu falo. Ensine todos os seus filhos assim, seus usuários em qualquer assunto dessa forma, fazendo pegadinhas, não avisando os usuários, né? Só que eu só falei de problema. No final do dia, vocês querem o quê? Essa é a grande pergunta em que ficar, né? O que vocês querem? Não é pegar o usuário, né? Porque o hacker, né, nós por essência, o que nós temos? Eu tenho que achar uma falha. Então, se eu não acho uma falha, eu não fiz meu trabalho. E aí você faz isso para sistema, aí quando você vai para a área de pessoas, você não quer conscientizá-la geralmente, você quer pegar ela. E se o seu phishing ele não tem um clicking rate alto, meu phishing foi fraco, né? Então, né, o tesão do hacker aqui é pegar as pessoas. Não, né? Uma simulação de phishing, o que você quer na prática? Você quer que as pessoas, se chegar um phishing, né, real na caixa dele, que ele saiba reconhecer e combater o phishing. É isso que vocês deveriam querer, tá? E o foco se perdeu. O foco foi só pegar o usuário, E aqui que a gente vai, então, copiar um pouquinho das indústrias mais maduras, que é a indústria da aviação, por exemplo, a indústria de combate a incêndio. O que elas fazem?
elas fazem isso de uma forma controlada. Então, né, um simulador de voo, coloca lá o piloto de tempos em tempos e simula situações de pane, de incidentes, o trem de pouso, quando ele, né, não descer na hora do pouso, enfim, tempestade, e ele vai simulando, né? E aí o usuário, né, o piloto no caso, tem que agir de forma correta. Então, é assim que as outras indústrias maduras fazem, tá? E nós mesmos em cibersegurança, com os tabletop, né? Então, a gente simula uma situação para responder, né, um exercício de resposta a incidentes, a gente faz tabletop, a gente, né, joga um cenário e vê como que os nossos usuários reagem. Então, a gente pode fazer essa mesma analogia para o mundo de phishing e-mail, tá? Eu vou falar um caso específico aqui, que como que aqui a Hacker Rangers nós fizemos então, tá? E que vocês podem fazer, e fiquem à vontade de cada um fazer da forma de vocês. O que a gente fez? Então, a gente coloca os usuários nessa cabine e a gente bombardeia ele de diversos cenários se um e-mail pode ser phishing ou não. E aí, por exemplo, se você coloca um e-mail que tem duas dessas red flag, por exemplo, se o remetente está diferente do destinatário e se, por exemplo, o SPF falhou, tá? Essas são red flags que estão mapeadas na NIST, então vocês estão se baseando em framework maduro de mercado, e aí o usuário vai ter que responder. Imagine que tenha duas red flags, mas ele só aportou uma. Então, cara, às vezes ele nem sabe ler header. Poxa, ele tem que saber ler header? Poxa, infelizmente tem. Se você quiser realmente que ele saiba reconhecer se um e-mail é phishing ou não, tá? E dessa forma, você vai fazendo isso com os usuários de uma forma gamificada, que é o que a gente acredita. Conforme ele vai evoluindo, ele vai ganhando mais pontos. E sempre tem aquele friozinho na barriga, porque ele está ganhando ou perdendo pontos, né? Então, essa é a pressão dele que ele tem que sentir, se ele sabe reconhecer se é phishing ou não. E aí, olha a magia aqui. Você faz isso para os 100% dos seus usuários. Lembra aquele ponto cego dos 80%, que você não sabia de nada deles? Agora você vai saber. Poxa, os usuários que não estão sabendo quando é back, né, que é o Business Email Compromised, quando está tudo em ordem, só que acontece que o usuário né, invadiu a conta do meu gerente de finanças e me pediu uma solicitação que ele nunca pediu na vida, eu vou desconfiar porque eu sei que existe back. Agora, seu usuário sabe, e aí você simula aqui. Então, você cria diversos cenários de incidentes para ele, e aí, olha a magia aqui. Em treinamentos, você pode usar a marca de terceiro. Então, você pode pegar um e-mail real, um phishing real. Aconteceu com a CrowdStrike, quando teve aquele probleminha, começaram phishings para baixar atualização, e era um phishing, né, sendo praticado em nome da CrowdStrike. Então, você já joga no simulador, tá? Phishings que estão acontecendo no mercado, para ver se o seu usuário sabe responder ou não pelas maneiras corretas, tá? Aqui alguns, né, das red flags, coloquei aqui, né, SPF não autenticado, links mascarados, pressão de urgência, manipulação emocional. Então, você vai treinando isso daí. Aí você vai ter o quê? Um gigante, né, arcabouço aí de dados para você trabalhar aonde seus usuários estão errando mais, não identificando mais. Tá? Puxa, quando eu uso isso daqui, eles estão não sabendo identificar este ou não este motivo. Tá? Ó, agora a terceira perguntinha aqui. Nossa, só uma pessoa ganha caneca agora. Agora vai ser uma bem fácil, hein, gente? A SANS, ela tem um modelo de maturidade para medir os programas de conscientização. Tá? Ele vai do nível, tem 1, 2, 3, 4, 5. Alguém sabe me falar qual que é o nome do nível 3? 1 ela chama de 1, mas é não existente. Tá? Não sei porque ela chama de 1. Ó, modelos de programas de maturidade da SANS, que é um framework, vocês podem baixar também. Aí tem lá o nível 3. Qual que é o nome dele? Proativo. Ninguém? Vai perder a caneca? Compliance é o nível 2. Tá? O nome chama Change Behavior, né? Mudança de comportamento. Tá? E aqui que eu falo para vocês, que engraçado, nesse framework da SANS, quando você vai para o nível 3, ela fala que você tem que fazer programas de conscientização que seja, que leve para a vida pessoal do colaborador, do seu usuário, que seja motivador, engajado, divertido. Então, ela pega esse apelo já para você mudar o comportamento. Tá? Enfim, aqui uma pequena curiosidade, mas dando informações para quem não conhece esse modelo, é muito importante vocês conhecerem. E para quem quiser, a SANS todo ano tem um evento mundial,
Nós estaremos presentes mais um ano lá, vai ser esse ano em Chicago. Ela transmite online de forma gratuita e é muito especial, que é muitos cases, empresas falando como está resolvendo seus problemas de conscientização. Basta se cadastrar, tá? Você vai lá, SANS Cybersecurity Awareness Summit, tá? 2025, você já vai ver o link para vocês se cadastrarem, tá? Eu vou deixar mais uma pergunta de reflexão aqui para vocês. Quem quiser meu contato no LinkedIn, pode me adicionar, perguntar tudo.